Sétima e oitava leis da apometria. A sétima lei é a lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Então aqui é como a equipe desencarnada vai atuar sobre os pacientes desdobrados. Detalhe: quando você está procedendo uma apometria sozinho no seu consultório terapêutico, provavelmente vai ser muito difícil você fazer uso dos benefícios dessa lei aqui. Porque aí você não tem como comprometer toda uma equipe espiritual para suportar apenas a sua orientação. Embora a apometria permita que você trabalhe em consultório fazendo determinadas limpezas, em alguns casos você pode detectar que este indivíduo necessita de uma assistência em grupo. A sua ética deve ser suficientemente clara para que você transmita essa informação ao seu paciente, das suas limitações como indivíduo para agir na correção, às vezes, de problemas mais complexos que ele tenha. A lei, então: espíritos de socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se esses estiverem desdobrados, pois uns e outros, dessa forma, se encontram na mesma dimensão espacial. Ou seja, os espíritos vão trabalhar sobre o corpo astral do indivíduo que está no mesmo plano dimensional que eles. Não tem a densidade da matéria física. Então é muito mais fácil você levar o indivíduo até lá para que ele seja tratado. Quando os pacientes estão no universo dimensional dos trabalhadores espirituais, médicos, técnicos e outros especialistas, estes podem agir com muito mais profundidade e rapidez, dada as características do corpo astral do assistido. Os diagnósticos tendem a ser mais precisos e as intervenções astrais facilitadas, uma vez que quase sempre o paciente desdobrado é conduzido a instituições devidamente aparelhadas, como nós já dissemos há pouco, com recursos e técnicas médicas aperfeiçoadas. Um desses recursos mais fantásticos que nós observamos assim diariamente é a chamada cama médica. A cama médica é uma espécie de aparelho no astral que faz varredura no campo do corpo astral do indivíduo, detecta imperfeições, detecta implantes, detecta qualquer interferência externa no corpo astral e nos possibilita lidar com isso, remover os implantes, corrigir as imperfeições. Só para vocês terem uma ideia de como funcionaria uma cama médica, já se fala muito disso, e existe um filme que eu acho que você pode assistir na Netflix, ou pode pesquisar no Google sobre cama médica. O nome do filme é Elysium. Tem uma espécie de estação espacial e lá nessa estação existe uma série de recursos, entre eles a chamada cama médica. Inclusive no filme eles fazem lá uma intervenção, porque nem todo mundo tem acesso, sempre tem o drama, né, do filme. Mas de fato é que eles colocam lá uma menina que tem um problema lá de leucemia ou coisa parecida, a cama faz a leitura e faz a correção do DNA dela para acabar com a doença. Um dia nós vamos chegar a ter, claro, esse tipo de recurso aqui no plano material, como eles fazem essas previsões em filmes. O fato é, no plano espiritual já existe esse tipo de equipamento totalmente operacional. Tem uma restrição de uso em cima dos corpos físicos dos encarnados aqui, mas muita coisa a gente consegue trabalhar no corpo astral para depois ele influenciar o físico
dentro de determinados parâmetros que envolvem aí as questões peculiares de cada assistido. O fato é o seguinte: o recurso existe e a gente deve usar. Da mesma forma que um tratamento médico convencional tem um resultado mais ou menos positivo, mais ou menos desejado, determinadas pessoas se recuperam totalmente de doenças, outras apenas melhoram, o mesmo processo ainda existe também nos nossos tratamentos. Nós não somos mágicos e eliminadores totais dos problemas dos nossos assistidos. Nós precisamos ter esta convicção e também alertá-los que não é porque você vai fazer uma apometria que a pessoa vai ficar livre de uma doença que já está estabelecida no corpo físico. Tem um monte de fatores trabalhando aí, mas você é responsável por fazer o seu melhor, por tratar o seu paciente com todos os recursos que você tem, por dar a sua melhor energia ao seu paciente. Você é um terapeuta. Você trabalha para o equilíbrio, sem julgamentos, sem restrições, com tudo o que você pode utilizar. Voltando aqui, como eu estava dizendo, essa é uma das vantagens oferecidas pela técnica apométrica. Você pode deslocar o indivíduo para um local desse e fazer uma intervenção que você não teria como fazer aqui sozinho. Isso melhora muito as chances de êxito no tratamento. Olha aqui o que eu tinha acabado de falar. Acreditamos que em breve tempo trabalharemos com uma medicina integral, possibilitando a ação conjunta entre médicos encarnados trabalhando no corpo físico e seus colegas desencarnados cuidando das enfermidades do espírito. O indivíduo é uma integralidade. O indivíduo não possui somente o corpo físico, como também não é somente o corpo astral. Quando nós estamos aqui encarnados, nós somos uma combinação dos dois. Nós não perdemos o nosso corpo astral para vir ao plano físico. O contrário sim acontece. Quando o nosso corpo físico deixa de funcionar, nós o perdemos, nós o abandonamos aqui. Ele é desintegrado pelos processos de decomposição biológica que acontece com qualquer corpo. Mas a essência, a outra parte da nossa estrutura, continua a sua jornada. Assim, nós podemos criar equipes conjuntas e os resultados tendem a ser muito mais completos, mais rápidos e duradouros. O grande problema, às vezes, de algumas intervenções é que os resultados não são duradouros. A mesma coisa acontece quando nós falamos de desobsessão. Existe uma atuação de espíritos negativos. Você faz todo o trabalho, ajuda, ampara, mas se a pessoa não mudar o seu processo mental, continuar mantendo o mesmo padrão de pensamento, ou ela mesma vai se auto-obsediar ou vai atrair outros obsessores. Então, para o processo ser duradouro, tem que ter um trabalho conjunto. Uma das maiores preocupações que nós temos é entender o padrão mental do paciente e tentar ajudá-lo nesse ponto. Por isso que é recomendável também ao terapeuta que ele conheça dessa área, que ele saiba como dialogar com o seu próprio paciente para poder ajudá-lo na sua reestruturação mental, na ressignificação de traumas e outras coisas mais. Sabemos que a grande maioria das doenças tem origem no corpo astral, porque ele é mais moldável, mais maleável à onda de pensamento. Assim, podemos avaliar a extensão das aplicações da apometria, principalmente, como eu estava acabando de dizer, no campo das doenças mentais, porque elas vão acabar refletindo sobre o físico também. Para o caso específico dos desequilibrados de ordem mental,
a terapêutica é amplamente facilitada. O tratamento apométrico viabiliza o afastamento das influências obsessivas causadas por espíritos desencarnados. Causa mais frequente dos chamados processos de psicopatia. Oitava lei é a lei do ajustamento da sintonia vibratória. Pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médiuns, ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Isso aqui tem uma utilidade fascinante quando vocês conseguem executar esse procedimento. Para entrar em contato com um desencarnado de nível vibratório compatível com o nosso presente no ambiente, projeta-se energia em forma de pulsos rítmicos, ao mesmo tempo que se comanda a ligação psíquica, se comanda o acoplamento. Assim, estabelecemos a sintonia vibratória entre o sensitivo e o desencarnado, facilitando a comunicação. Ela abre canal entre a frequência fundamental do médium e a do espírito. Acontece a sintonia. Acontece a sintonia. Os pulsos magnéticos provocam variação na frequência do sensitivo do mesmo modo que ajustamos um receptor de rádio. Sintonizamos. Antigamente a gente fazia pelo botãozinho, né, de girar. Hoje você aperta a teclinha e a frequência sobe ou baixa. Se o espírito visitante possuir um padrão muito baixo ou estiver em sofrimento, o médium deverá abaixar a sua frequência ao nível da entidade e assim permanece até que ela se retire. Então, logo aconteça esse desacoplamento, devemos elevar o padrão vibratório do médium para trazê-lo à normalidade, não deixá-lo naquela zona negativa. É um exercício ir até o espírito necessitado. É uma doação que o médium faz para acolher aquele que precisa. Caso isso não seja feito, o sensitivo ficará sofrendo as limitações que o espírito tinha, inclusive sensações de angústia, opressão, mal-estar e todas as outras presentes na entidade manifestada. É comum a gente perceber que durante determinados trabalhos nós comandamos um acoplamento, os médiuns se ligam à entidade, entram na frequência para poder ajudá-la e depois a gente faz um retorno, mas algum médium fica para trás, não consegue voltar. A gente deve sempre fazer a checagem. Estão todos bem? Todo mundo retornou? Todo mundo está se sentindo bem? E é necessário uma honestidade do médium que não está, que não conseguiu voltar, de dizer, opa, eu não estou legal. Eu preciso de uma intervenção. E aí a gente usa aquela outra lei da revitalização, para subir a frequência do médium e trazê-lo num nível compatível de equilíbrio com todos os outros. E só a partir daí a gente dá andamento, se houver necessidade, em outro atendimento ou no mesmo atendimento com outra entidade. Em trabalhos mediúnicos, observamos de modo comum médiuns saindo das sessões. Não é só do atendimento ali não, o cara vai embora para casa, psiquicamente esgotados ou até doentes. Isso denota uma má condução dos trabalhos espirituais. Por que má condução? Porque é necessário essa verificação. Alguns trabalhos, inclusive, adotam, e nos grupos que eu participo, a gente adota também, não é só terminar o atendimento e ir embora. Quando terminam os atendimentos, é feito um trabalho de reequilíbrio geral dos médiuns, é feita uma vibração, inclusive projetando energias positivas para as residências,
Nessa hora nós lembramos também de parentes, de amigos necessitados e mandamos energias positivas para eles, de modo que a gente não vá embora para casa esgotado, doente, mas querendo ostentar uma aparência de grande médium. Às vezes acontece isso por vaidade. A pessoa se sente envergonhada de dizer que absorveu energia negativa, dizer que não conseguiu voltar ao estado de equilíbrio, e aí complica. É certo que isso só acontece porque os médiuns, tendo ficado conectados por algum tempo com espíritos sofredores, não foram capazes de desfazer a ressonância vibratória residual quando do afastamento deles, continuaram vibrando na mesma frequência. Em trabalhos bem orientados, com frequência o plano espiritual usa do recurso da incorporação, ao final das sessões, de um guia em um dos médiuns para realizar essa limpeza vibratória. A gente observa isso com uma frequência muito grande nos trabalhos de Umbanda. Nós já tivemos a oportunidade de participar, de visitar várias casas de Umbanda, em que no final, depois que todas as pessoas foram atendidas, estão somente os médiuns, antes do encerramento completo da sessão, uma entidade se manifesta. Às vezes dá recados, às vezes mostra alguma coisa que aconteceu durante o trabalho como uma lição de aprendizado e faz essa harmonização dos trabalhadores antes do encerramento das atividades. Quando se trabalha com desobsessão, as circunstâncias do processo muitas vezes fazem com que seja necessário uma espécie de confronto com espíritos rebeldes, mostrando-lhes as situações constrangedoras do passado ou do futuro, de modo a esclarecê-los. Isso nós vamos ver em uma outra lei logo mais à frente, mas é possível fazer um deslocamento temporal para o passado, as coisas que já aconteceram, e fazer uma espécie de projeção do futuro, apontando caminhos. Você não vai deslocar para o futuro e mostrar exatamente o que vai acontecer. Você vai fazer uma coisa do tipo: se você for por esse mesmo caminho, se você mantiver este comportamento, a consequência será essa, que é a consequência lógica. Se você mudar o seu comportamento e começar a trabalhar de uma outra forma, o seu caminho será este outro. Compreenderam? Nós não vamos falar assim, ó, o seu futuro é este. O seu futuro pode ser aquele A ou aquele B, de acordo com o que você resolver fazer. Quase sempre é uma resistência a esse constrangimento, geralmente porque os nossos irmãos não queriam se reconhecer como personagens dos dramas escabrosos que lhes são mostrados, as coisas que aconteceram no passado, porque a pessoa se diz vítima daquele que ele persegue. Então eles ficam avessos às admoestações, ainda que revestidos de amor, porque aí você leva ele lá no passado e fala: vamos ver se você é vítima mesmo, vamos ver quais foram de fato as circunstâncias que aconteceram, de maneira isenta, para a gente poder restabelecer pontes que nos facilitam, inclusive, o diálogo reconciliatório entre um e outro, que esse é o objetivo real do fim do processo obsessivo, é fazer com que haja o estabelecimento do perdão mútuo, da reconhecimento, do reconhecimento da necessidade de aprimoramento de todos, de prosseguimento na caminhada evolutiva. Em casos como este, é recomendável que façamos com que sintam o ambiente, ou que entrem em ressonância com as vibrações opressivas que desencadearam no passado, para que possam sentir e compreender as desarmonias que geraram e suas consequências. O cara revive a situação, sente novamente. E aí
ele não tem muita argumentação de negativa, porque é um fato e ele sentiu. O método da projeção de energias em forma de pulsos magnéticos, somados à contagem, promove imediata sintonia dos indivíduos com os ambientes. Permanecerão dessa forma até que o campo vibratório se desfaça, por ordem do operador. Não é conveniente, meus caros, manter o indivíduo numa condição de sofrimento durante muito tempo. O nosso objetivo não é torturá-lo. O nosso objetivo é fazer com que ele sinta o peso energético, vibratório, emocional da situação, para que ele retorne ao presente convencido, autoconvencido de que precisa mudar. Não é o objetivo manter ele lá sofrendo. Isso é uma crítica que muitas pessoas fazem ao trabalho da apometria, dizendo que ela tortura os espíritos. O objetivo não é torturar. Então você minimamente deixa ele lá para ele reconhecer e depois volta, de imediato. Quando isso ocorre, em quase todos os casos, o indivíduo revoltado se pacificará, reconhecendo de maneira clara as situações em que está envolvido. Não há nada como sentir, reviver de modo intenso os processos ou acontecimentos em que esteve envolvido, vibratoriamente sintonizado, faz com que o indivíduo não tenha argumentos para negar aquilo que está registrado nele mesmo. Não há como negar aquilo que ele mesmo sente.